MP News desta quinta-feira e hoje a gente recebe o Dr. Odimar. Você que tem alguma dúvida sobre Covid, sobre saúde, aí sobre qualidade de vida, mande uma pergunta para a gente. Bem-vindo, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Muito obrigado, Dani. Prazer gigante. Estou aqui me atrapalhando com essa... essa proteção. Essa proteção e com o microfone. Mas um prazer gigante estar no seu programa, na TV Nosso Povo, e com o intuito de trazer um pouco de informações para as pessoas que tiverem alguma dúvida sobre o Covid, embora o assunto se fale há meses, né? Pois é, a gente mas sempre tem dúvida, nós temos dúvidas. A gente tem falado muito sobre esse assunto e há algum tempo, né, doutor? Mas sempre há dúvidas, então nunca é pouco a gente falar sobre isso, né? E eu já começo perguntando, então, para o senhor, qual é a diferença, então, desse novo coronavírus? Por que ele é tão diferente e tão agressivo? Na verdade, nós sempre tivemos coronavírus conosco. Existem 4 tipos de coronavírus que causam o famoso resfriado. Isso banalizou e a gente não dá bola para ele. Em 2002, nós tivemos uma epidemia na China, foi o SARS-CoV, que era o mesmo um coronavírus parecido e que contaminou, possivelmente morcegos, picaram o porco e o porco contaminou os criadores de porcos e houve uma doença muito severa naquela época. Então esse foi o SARS-CoV-1. O SARS-CoV-1 ocorreu no Oriente Médio, nos tratadores de camelos e criadores de camelo, que, picados por morcegos, produziram a doença em humanos. E agora nós temos o SARS-CoV-2. O que a gente sabe, na verdade, é que o morcego contém 7 tipos de coronavírus, mas que existam no meio ambiente mais de 40 tipos de coronavírus. Muita coisa. Muita coisa. E este coronavírus que nós temos agora, ele é o mais violento até então encontrado. Por que, doutor, que ele é o mais violento? Bom, eu penso assim, à medida que o mundo, que as pessoas do mundo crescem, então em 2002, durante a Guerra Espanhola, por exemplo, nós tínhamos 750 milhões de pessoas. A influenza, que foi a gripe da época, matou 30 milhões, 30% da população. Ou seja, matou mais de 250 milhões de pessoas. Aquela foi uma situação muito grave. E agora nós estamos vivendo uma situação que nós não esperávamos. Já tínhamos um alerta de que o Covid-1 e o Covid, lá de trás, já que eles poderiam causar uma pandemia. Mas como parou, todo mundo parou no tempo, na pesquisa. Aí quando ela veio com tudo e não deu tempo de todo mundo se preparar. Não estávamos preparados para isso, né? Isso. Então, ele não é que ele seja um vírus tão mortal, mas eu acredito que nós somos imediatistas. Nós queremos que a vacina já tenha saído ontem, que o medicamento já tenha saído ontem, mas isso não aconteceu com nenhuma doença. Se você pegar um trabalho, por exemplo, de poliomielite de Sabin, ele levou anos para erradicar com a vacina dele a poliomielite. O Sabin, inclusive, em 1980, eu estava no aeroporto de Florianópolis, e aí eu olhei aquele cara sentado e disse, eu conheço esse camarada. Era ele, Albert Sabin, que tinha vindo a Florianópolis para ajudar no controle da epidemia. Pois bem, naquele mesmo momento, eu estava sentado lá, conversando um pouquinho com ele, entra um time de futebol. Todos os repórteres foram lá para o time de futebol e ele ficou todos quietinho lá, o salvador de milhões de vidas estava lá. E ninguém nem sabia. É um contrassenso da ciência, né? Com certeza. Contrassenso da ciência. Então, acho que nenhuma doença são feitos diagnósticos da noite para o dia. Não se tem o remédio para a noite para o dia. Até hoje você não tem o tratamento, já tem uma vacina da febre amarela. Mas quantas doenças, o ebola, que está aí há um tempão, ainda não tem a vacina para ele. Então, tem muitas doenças que ainda não temos o tratamento certo. E tem uma coisa,
não vai ficar nessa pandemia, eu acredito. É o meu pensamento pessoal. À medida que nós fomos avançando a Amazônia adentro, quantos tipos de vírus nós podemos encontrar? Lá na China, 1,6 bilhão de habitantes. O espaço para essas pessoas todas morarem. O que é que vai acontecer? Elas vão cada vez mais adentrando ao interior, às matas, etc., e tendo contato com animais diferentes. Agora, doutora, a gente sabe, claro, dos principais sintomas que a gente, né, de tanto que a gente já ouviu falar, né? Tosse, dor de cabeça, febre, né? Aquela falta de ar. Mas também há sintomas também, há pessoas que têm a doença e têm só uma dor de cabeça. Quer dizer, tem que ficar atento, então, a todos esses sintomas e ao que mais, para que se vá até o posto, que se vá até a tenda, né, fazer o teste, para que se acenda o alerta. Os sintomas principais são dores no corpo, febre, dor de garganta, mal-estar, um cansaço, perda do olfato e do paladar, cefaleias, algumas pessoas podem ter diarreia, algumas pessoas podem ter, sei lá, uma gama de sintomas. Mas alguns podem ter só um sintoma desses também. Aí, de repente, você tem um paciente que tem todos os sintomas. Eu tive alguns casos aqui da nossa cidade, que eu cuidei, que o único sintoma das pessoas era cefaleia, dor de cabeça. Pá, mas não é possível. Mas, doutor, eu estou com alguma coisa errada, O cansaço é um dos sintomas e a falta de ar. Ele não tinha nada, um desses pacientes. E ele mesmo decidiu ir fazer o teste e deu positivo. Deu positivo. Há até em relação ao teste, né? Há o falso positivo, como também há o falso negativo, né? O falso positivo e o falso negativo. A fidedignidade dele varia entre 70% a 75%. Então, é como alguma coisa que você faz, principalmente na hora da praça, e você acaba criando os testes não de grande qualidade. Então a qualidade é pequena. O senhor é a favor da testagem em massa? Eu acho que ela seria muito importante se ela tivesse realmente esse 100%, 99% de probabilidade de êxito. Mas hoje a gente não tem certeza se as pessoas estão tendo ou não estão tendo. O teste ouro é o chamado PCR, que vai detectar o vírus realmente, ou fragmentos dele. Ele deve ocorrer após o 7º dia, que se pode fazer o PCR. O imunoglobulina M e imunoglobulina G, que são o teste rápido, ele não tem o mesmo êxito que o PCR, porque ele não vai detectar vírus, vai detectar o IgM se eu comecei a produzir uma proteína contra o vírus. O IgG se eu já tenho anticorpos contra esse vírus. E aí entra uma questão. Tá, eu gerei anticorpos e eu ganhei imunidade? Olha, essa semana eu li alguns artigos científicos muito importantes. Os cientistas fizeram uma comparação entre o SARS-CoV-1, que eu falei para você, que ocorreu há 17 anos atrás, e verificaram que pessoas que tinham tido SARS-CoV-1 não pegaram o SARS-CoV-2. Então eles acham que houve uma imunidade cruzada entre os dois vírus, protegendo as pessoas daquela época para não pegar a Covid. Por isso se pensa que a vacina que vem aí, com certeza vai vir, ela pode imunizar por dezenas, por 2 ou 3 décadas, sabe? Até agora tem 17 anos em que comprovadamente as pessoas foram imunizadas. Agora, doutor, a gente até estava conversando, o senhor estava me dizendo, porque existe essa teoria, ou o que é enviado, né, pelo Ministério da Saúde, de que são 14 dias. Mas não é isso, né? Por exemplo, se uma pessoa pegou Covid e os sintomas prevalecem depois dos 14 dias, ela não está curada. E pode ser o contrário também, né, doutor? Isso.
o que que diz a norma legal? Eu sou especialista em medicina do trabalho. Então, na Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a determinação é uma só. Você afasta, a princípio, com a ideia, com os sintomas de um paciente, você o afasta por 7 dias. No 7º dia, se ele estiver muito bem, você espera mais 3 dias observando-o. Tá bom, pode voltar a trabalhar. Pode andar na rua tranquilo, sem, isso, né? Porque também tem a questão do preconceito, né? Das pessoas apontarem quem já teve, né? Então, também isso. E você vai, se o paciente estiver doente com sintomas, a gente vai dar de cara para ele 14 dias, tá? Se no 14º dia ele estiver há 3 dias sem sintomas, ele recebe alta. Se ele não está bom, não pode receber alta. Porque não se tem uma certeza de quantos dias o vírus vai atuar naquela pessoa. Você sabe que nós temos um paciente de Imbituba que já está há quase 4 meses no hospital. Que é o Luciano, né? O Luciano. Então, e nós temos o histórico de pacientes que estão há 130 dias, sabe, em hospitais pelo Brasil afora. A questão da imunidade e a questão da segregação, né? Que ocorre, que está ocorrendo muito. A minha filha, Vanessa, a doutora Vanessa, pediatra, ela foi uma das vítimas desse preconceito que se criou, né, com quem já teve, né? Quando a pessoa adquire a doença, a Covid, ela tem aquele tempo em que ela vai ficar afastada, a Vanessa ficou afastada 14 dias, e a partir daí, você sabe que ela está imunizada. Bom, não tendo certeza se ela foi imunizada daquela forma que eu lhe falei, que até 17 anos, como foi cruzada, nós temos a certeza de que, desde que começou a pandemia no Brasil, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, já estamos em agosto, nesse período não houve nenhuma recontaminação. Então não estamos transmitindo para ninguém. Isso não significa que você deve relaxar nos cuidados que você tem com as suas mãos. Mesmo quem já teve, roupa, né? Porque você continua contaminando você botou a mão numa superfície em que alguém espirrou ali, você está levando o vírus para outro lugar. Até em relação à superfície, doutor, quanto tempo esse vírus ele sobrevive na superfície, né? E também uma dúvida assim que as pessoas têm muito em relação assim, eu vou no mercado, fiz uma compra, eu chego, eu tenho que passar álcool gel em tudo, que todo mundo já tem feito também, se criou um pouco de pânico também, né? As pessoas já andam com medo de fazer qualquer coisa. Até que ponto isso ajuda mesmo, efetivamente, né? Ajuda mesmo. Quando você tosse, nós expelimos partículas de gotículas, tá? De secreções, que são maiorzinhas e outro tipo que são aerossóis, minúsculas. As maiorzinhas, elas vão ficar um pouquinho no ar e daqui a pouco vão cair no solo e permanecerão por mais ou menos 3 horas no solo. As que forem em aerossol, elas vão ficar circulando no ambiente, circulam e acabam então caindo em cima de móveis, superfícies, cadeiras, mesas, e pode ficar até 3 dias. Então, como é que você vai saber qual é o local que está contaminado, num supermercado, numa farmácia, num hospital? Bom, você não sabe, a não ser que esteja higiene integral. O tempo todo. O tempo todo. Então, você tem que considerar todos os lugares que você vai como lugar previamente contaminado. Então, e aí o que é que se faz? Você tem que estar preparado com a sua máscara, o seu álcool gel, com a outra máscara mais protetiva, e se cuidando o tempo todo. E o vírus, ele permanece durante quanto tempo, doutor? 3 dias no meio ambiente. 3 dias no meio ambiente, quer dizer, tem que ter esses... Tem que ter. Eu saio daqui, eu chego em casa, eu tenho um cantinho sujo, eu considero o cantinho sujo da minha casa. Então eu chego ali, já tiro a camisa, tiro a calça, tiro o sapato, tiro a meia, entro de cueca, vou para o banheiro, tomo banho, aquele já vai direto para a máquina,
tomo banho, ponho uma roupa limpa e estou livre para trabalhar em casa, certo? Não utilizo a mesma máscara Da rua dentro de casa. Tem que fazer higienização primeiro, tem que ter higienização de máscara e as suas roupas também. Álcool gel o tempo inteiro em que você sentir-se em locais contaminados. Fora de casa, né? Vamos imaginar, você saiu de casa e para trabalhar, vai pegar o ônibus, passe álcool gel na mão e entra no ônibus. Segurou o corrimão, tocou num, tocou em outro, etc. tal. Você vai chegar no seu trabalho, saiu do ônibus, passe álcool gel na mão. Você vai chegar no seu trabalho, você tem que ter o cuidado de saber para onde você vai, se vai trocar roupa, se não vai. Se você trabalha numa máquina, por exemplo, você tem que esterilizar, limpar a superfície onde você trabalha, a parte de cima dos equipamentos. Um dos maiores transmissores hoje é o teclado. Pessoas utilizam o mesmo teclado o tempo inteiro. Então, o que acontece? Aquele teclado está contaminado, porque está vindo vírus, se alguém está contaminado, está colocando o vírus o tempo inteiro. Tem que estar toda hora limpando, Vem né? o seguinte, pega novamente o mesmo teclado, pegou o coronavírus e transmite e vai numa sequência. No começo nós tínhamos uma sequência de transmissão de 1 para 2, uma pessoa contaminada passar para 2. Hoje parece que nós estamos em 4, 5. Então é um número alto. Você falou ainda há pouco, nós somos 1.004 pacientes positivados em Imbituba. Graças a Deus com um óbito pequeno, 3 óbitos, se não me engano. Mas, olha só, para uma cidade de 45 mil habitantes, você ter 1.004 pessoas contaminadas é um número altíssimo. Isso que se sabe, né? Porque... Isso que se sabe. Crianças, a maioria, nem não apresentam nada. Sintoma de criança é basicamente zero. Sabe, nem o nariz correndo às vezes não tem. Pois é, essa também é um questionamento que a gente tem aqui em relação às crianças, porque a gente percebe, ou se é uma falsa percepção de que as crianças não pegam, né? Não, elas pegam, mas o vírus não consegue manter a criança doente, exceto raros casos. Né? Existem casos em que tem crianças que estão até bem mal, pelo Brasil afora, mas a percentual é muito pequeno, é 0,1%. Certo? Onde é que eles atacam, o corona ataca mais? Pessoas com mais idade, pessoas acima de 65 anos, a lei mudou, 65 anos, pacientes com doenças crônicas, diabéticos, os descompensados, os hipertensos descompensados, os pacientes portadores de doenças renais crônicas, os pacientes portadores de doenças hepáticas crônicas, os pacientes cardiopatas crônicos, os doentes pulmonares crônicos, os obesos são uma classe que tem muita gravidade, os hipertensos diabéticos. São a classe principal que mais adoece. Doutor, na sua opinião, então, essas pessoas, sim, deveriam ficar em casa, porque a gente tem falado muito sobre a questão de fechar tudo, né? A gente estava conversando sobre isso antes. E o senhor me disse que não é a favor disso, né? Não sou. Eu sou a favor do isolamento vertical. Conforme disse lá no começo, o governo determinou uma portaria que seria estado de emergência, isolamento vertical, o que não foi aceito pelo Supremo, por governador, etc. Mas o país não pode parar. Se você entra em guerra com outro país, você vai dizer, olha, você fica em casa, você não vai para a guerra. Não, é uma guerra. E nessa guerra, os jovens têm que trabalhar. Porque a mortalidade entre os jovens é muito baixa. Certo? A não ser que ele tenha uma comorbidade. O camarada tem tuberculose, tem AIDS, tem uma doença que diminui a imunidade dele, ou tem uma doença daquela que eu falei, esse cara não vai. Mas a grande massa de trabalhadores brasileira, ela é sadia. Então eu acho que os brasileiros sadios têm que trabalhar e os doentes e idosos têm que ficar em casa. Mas ocorre um fato interessante. Os idosos estão acabando por ficar entre as classes também com maior contaminação. Por quê? Porque os filhos são relaxados. O filho traz para o pai, né? O filho traz para o pai. Ora, se você fizer o que eu disse, eu cheguei em casa, bom, olha só, há
4 meses que eu não vejo meus filhos. Eu os vejo sim, por Skype, por WhatsApp, né? Mas presencial, não, nem meus netos. Eu não gostaria de estar vendo eles? Sim, mas eles sabem que se eles vierem, eles vão trazer, podem estar trazendo o vírus para mim. Então, os filhos, os parentes, têm que ter a consciência de dizer assim, ó, segregar, isolar o meu velhinho, a minha velhinha, é um ato de bondade. Não pode ser de crueldade. Ah, minha mãe está lá fazendo aniversário e eu vou fazer uma festa com a minha mãe. Eu estou vindo lá de não sei de onde, sabe? E suspeito com tosse, mas eu não estou pensando na minha mãe, estou pensando em mim. Certo? Eu acho que esse é o problema que está levando os idosos e doentes crônicos a terem mais problemas do que deveriam ter, né? Doutor, falando um pouquinho do tratamento, né? Há uma polêmica aí em relação à cloroquina, né? Qual a sua opinião em relação a ela? O senhor é a favor? Eu perdi um filho com 8 anos de idade com tumor cerebral. Então, na época eu deixei de ser médico e fui ser pai. Eu fui buscar alternativa onde houvesse uma chance, eu vou lá. Eu me lembro que eu fui a Belo Horizonte, na época tinha o Edson Cavalcante Queiroz, baixava o Dr. Feito, dizia que fazia cirurgia de negócio. Eu fui lá conhecer o serviço do sujeito. E foi uma decepção para mim, mas foi um aprendizado. Se eu tivesse com a Covid, eu usaria. Porque eu não tenho certeza se ela é ruim ou boa. Certo? A medicina está dizendo, a OMS, que não deve ser usada. Por quê? Causa arritmia. Tudo bem, e o Dorflex? Causa o quê? 10 vezes mais problemas, contraindicações do que hidroxicloroquina. A ivermectina, não tem nenhum trabalho provando que ela funcione. Embora esses 2 medicamentos funcionam in vitro. Ou seja, quando você coloca o medicamento dentro do frasco de vidro e você coloca os vírus, ele mata tudo. Só não mata no organismo. Se ele mata o nosso organismo. Mas eu confesso que eu tenho uma tendência por usar o medicamento. Quer dizer, se o senhor que não pegue, mas se tivesse, tomaria cloroquina tranquilamente. Me diga, você tem algum outro tratamento que funcione? Chá de qualquer coisa. Vai tomar, né? De cânfora, vou tomar. O que falarem, né? Fazer o ozônio lá. Não, esse é bom a gente deixar para outro. Deixa o ozônio para lá, sabe esse a gente deixa quieto. Os homeopatas, né? É verdade. Os ozonioterapeutas, estou fora do ozônio. Mas, ivermectina, funciona? Vou tomar. Tomar todo dia? Não, tomar uma dose. Aí as pessoas acham que se eu tomar ivermectina, eu tenho que tomar todo dia, porque a doença vai durar 7 dias, então eu vou tomar 7 dias. Mas isso vai intoxicar o seu organismo. Porque ele foi feito para ser usado dose única. 2 comprimidinhos, 3 comprimidinhos, uma vez só e pronto. E ela não vai manter a ação dela por 7 dias. Só mantém naquele dia. Só no dia que tomou. Eu acho que o remédio para o coronavírus será a vacina ou os remédios que virão no futuro. Nesse momento você tem que ter fé. Se você tem fé e diz assim, não, eu quero usar hidroxicloroquina, seu médico é obrigado a prescrever hidroxicloroquina para você. Conselho Federal de Medicina determinam isso. É o entendimento entre o médico e o paciente. O paciente assina um termo de compromisso termo de compromisso livre e esclarecido, de que ele tomou conhecimento de que os efeitos da hidroxicloroquina e que mesmo assim ele quer fazer uso. Aí ele assina, o médico assina e o tratamento segue. Certo. E como é de curto período, normalmente ele não costuma trazer problemas não, exceto para pacientes já com arritmia prévia. Mas eu todos os dias eu penso nisso. Eu usaria ou não usaria? Eu usaria ou não usaria? Mas o senhor não está querendo saber, né? Não. Na realidade, deixa isso quieto. Na verdade, eu estou querendo esperar que venha a vacina, alguns medicamentos, mas o Remdesivir, por exemplo, que é um medicamento que os Estados Unidos estão fabricando.
Ele custa R$22 mil para tratar 7 dias de Covid. Então, não dá para combater. Não, é um custo muito alto. Não temos dinheiro para isso, nosso povo, o Brasil, não tem dinheiro para isso. Nós temos que pegar aqui o chazinho da vovó, como diz o prefeito, a gripezinha do presidente, e assim o vai. chazinho do Marastone, né? O ozônio de Marastone, ivermectina, e levando, fazendo como melhor se puder fazer. O conselho, inclusive, diz isso, que você deve utilizar os medicamentos como uma forma de melhorar as condições de vida daquele paciente. Porque fé, quando você tem fé, você melhora a sua qualidade de vida. Isso quando eu estava fazendo mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, bem na época estava sendo feita uma pesquisa nos Estados Unidos. Uma ala que tinha câncer, duas alas, uma A e a B. Para a ala A, nós foi pedido para rezarem para aquelas pessoas. Para a B, não rezarem. A ala B, a ala A estava bem melhor rapidamente. Ou seja, a fé atua. Com certeza. Com certeza. Então, se você tomar um placebo, que é um medicamento feito de farinha de trigo, que não tenha efeito nenhum, mas tomar com a fé gigante, ele vai funcionar como... Se acreditar, né? A fé, a felicidade e exercícios físicos também, né, doutor? Boa alimentação. Boa alimentação. Boa alimentação, a respiração saudável, horas de sono saudável, o sol o sol, porque as pessoas hoje estão indo nas farmácias, vitamina D em alta dosagem. A vitamina D não é vitamina D, é uma pré-vitamina D. Doutor, o que o senhor acha até em relação à praia, a exercício na praia, exercício ao ar livre? Há um risco porque não está podendo, a praia está fechada, né? Eu confesso que eu não entendo direito por que a praia está fechada e por que se prende um surfista que está tomando banho lá dentro da água. Certo? Eu acho que a aglomeração é problemática. Como eu falei, o vírus pode ficar até 3 dias numa superfície. É lógico que as pessoas teriam que ter um cuidado, separar quadras, né? Mas evitar que as pessoas façam caminhadas, exercícios ao longo da praia, eu não consigo entender. Eu gostaria que alguém me explicasse o porquê que isso ocorre. Sabe, não tem nos meus pensamentos de médico só esse, que você pode pegar e entrar no lugar onde alguém sentou e transpirou e você então pegar o coronavírus que ficou naquele lugar. Agora, se a pessoa está com um corpo saudável, né, com a imunidade alta, com tudo mais, ela vai ter menos chances, doutor, de pegar mesmo? Claro, a gente sabe com todos esses cuidados. Isso influencia ou não? Há uma questão, né? Ela não vai ter menos, não é? A chance não modifica de pegar. Modifica a chance dela sair ilesa do processo. Quer dizer, se o corpo está bom, né? Corpo de sana, mente sana, né? Então, eu acho que esse é o princípio, é deixar o indivíduo em boas qualidades físicas para que ele possa vencer os desafios. Isso já foi feito, há milhares de trabalhos provando isso. Quando você está cuidando da sua saúde, você tem a longevidade é muito maior, né? Você vence todas as doenças. Eu ontem li, casualmente, um trabalho dizendo o seguinte: por que foi encontrado o coronavírus na Bahia, na Beira-Mar Norte, em novembro de 2019, quando não tinha? E tinha, né? Mas não se falou. Não, aí é que está. Né? Aí que está. Não tem a comprovação que já tivesse. Ela começou na China e aparece aqui no esgoto de Florianópolis, apareceu na Itália, apareceu em vários lugares do mundo. Eu tenho uma teoria que eu brinco com meus filhos, 2 médicos, e a minha filha a Maitê, que é veterinária, também médica veterinária, e eu brinco com eles dizendo o seguinte: sabe o que aconteceu? Nesse período de 1914, que houve a grande pandemia que matou aqueles milhões de pessoas, quem sabe se já não houve alguma outra pandemia de coronavírus que passou e imunizou um monte de pessoas e que as pessoas, os velhinhos, estão aí passando
batido pelo coronavírus sem acontecer nada. Sem nem... É uma teoria que está sendo discutida, de que no nosso povo, parte do nosso povo já tem uma imunidade cruzada anterior ao coronavírus 2. Ou seja, o que a gente tem que fazer então, para quem está lá assistindo a gente agora ao vivo, que tem um monte de gente que eu já vi aqui dizendo, tecendo vários elogios à entrevista e tudo, os cuidados então, né, que o senhor já falou, mas a gente não custa nada a gente repetir, né, a higiene, a máscara, o doutor está com a dele, a gente está um pouquinho distante por causa, né, depois eu já termino o programa, eu já coloco a minha, álcool gel, o distanciamento social também, né, a questão de, né, evitar aglomeração, sair de casa, óbvio, quem tem que sair, saia, né, o idoso que não precisa, fica quietinho, fica tranquilinho. Vamos seguir direitinho para que a gente passe por isso, porque a gente só vai passar mesmo quando tiver a vacina, né, doutor? Só quando tiver vacina ou um medicamento que mate o vírus, né? O próximo, parece que o mais próximo está a vacina. Uhum. Hoje eu estava lendo que um laboratório russo promete a vacina até antes do final do ano. Então, que até outubro estaria a vacina pronta. O da Pfizer seria final do ano, e tem outro laboratório que eu não me lembro, também é para o começo do ano que vem. Quer dizer, isso vai avançar o próximo ano, né? Vai. Até porque você passa todas as fases, fase 1, fase 2, fase 3, testa nas pessoas. Aí você tem que dar um tempo para ver se ocorreram reações adversas nas pessoas. Eu te dou um comprimido de aspirina e você não sente nada. Eu posso tomar um comprimido de aspirina e morrer. Então, eu até falando de aspirina e morrer, imagina uma bula de aspirina, leia, depois leia uma de hidroxicloroquina ou de vermectina. Qual assusta mais, doutor? Qual assusta mais? Meu Deus, a de aspirina, de Dorflex é 10 vezes pior. Ibuprofeno também, né? É outro que assusta, né? Agora vamos falar um pouquinho de política. O doutor veio aqui para falar de saúde, mas também não tem como escapar. Porque assim, ó, tem se falado aí, né, cogitado o seu nome na cidade como pré-candidato, né, a prefeito. Isso é sério? É a sua intenção? E se for, né, por que então o senhor deseja e tem essa vontade de ser prefeito de Imbituba? Isso é o desejo, né? Não significa uma possibilidade real. Olha só, eu já fui 10 anos vereador em Maruí, fui presidente da Câmara que elaborou a lei orgânica do município. Eu fui candidato a prefeito, perdi uma eleição. Fui candidato a prefeito, ganhei a segunda eleição. Fui candidato a deputado estadual, perdi a eleição. Fui secretário adjunto da Justiça e Cidadania, e por várias vezes assumi a pasta de secretário da Justiça. Eu sou o único médico do Brasil que já assumiu a pasta de uma Secretaria de Justiça e Cidadania de um Estado, que sempre é um advogado. Sim. Né? 14 anos eu fui secretário de Saúde de Maruí, gratuito, eu fui vereador gratuito, sabe, sem receber nada. Então, é lógico que sendo imbitubense, nasci na rua João Grimsa, número 980, ali onde é o China Center hoje. Uhum. Estou numa fase em que meus filhos não dependem mais de mim, né? Eu estou já me considerando como tranquilo na vida, então eu poderia doar os meus esforços para ser um prefeito de qualidade para Imbituba. Então eu coloquei o meu nome no PL. Uhum. E parece que por enquanto ainda sou pré-candidato, junto com o Geraldo da Pousada, meu amigo empresário, e nós teríamos uma dobradinha de vice. Mas o que o partido definir, vai estar definido. Você não é prefeito porque você quer. Você é prefeito se o seu partido determinar que se você é ou não é. Sim. Certo? Tem que passar por uma convenção, tem que passar por um processo sistemático para chegar até lá. Mas caso o senhor fosse, o que o senhor faria aí de diferente na nossa cidade? Claro que tem muita coisa, né? Tenho muitos sonhos, sonhos. Quando eu fui prefeito de Maruí, eu já fui prefeito por ser um sonhador. E saí de lá
tendo a certeza que até hoje ninguém fez mais por Imaruí do que eu fiz em 2 anos que eu renunciei para ser candidato a deputado. E essa pecha de ter renunciado a Imaruí rendeu para mim muitos reveses, sabe? Porque as pessoas, por que não terminou o mandato? Eu tive várias maneiras, né? Como disse aquele ex-presidente da República, o Quadros, Jânio Quadros, ele disse, forças ocultas. Não, mesmo não de força oculta não. Eu tinha 3 filhos fazendo faculdade e eu ganhava 4.500. Como é que eu vou pagar a faculdade dos meus filhos se eu ganho 4.500 e eu pago 15? Aí eu estava gastando... A conta não fecha, né? Hã? A conta não fecha. Não fecha. Eu estava gastando todo o que eu tenho ganho ao longo da vida para ser prefeito de Imaruí. E é injusto. Então eu disse, eu vou sair com honra, com seriedade, com honestidade, e ninguém vai falar de mim. Você pergunta na cidade se eu tive alguma gafe, algum problema, algum processo quando prefeito de Imaruí. Eu não tive. Certo? Por quê? Porque a honestidade que o meu pai me ensinou era o fio de bigode. E assim, ó, para a gente finalizar, né, como o senhor agiria se fosse prefeito no enfrentamento à Covid? Isso eu divido totalmente do prefeito Roal. Eu acho que nós devíamos ter começado lá, decretado pandemia. Chegou um pessoal que teve no navio de passageiros, etc. Tal. Separa todo mundo. Aluga um hotel, bota todo mundo em quarentena, não deixa ninguém estar em contato, fecha as porteiras de nossa cidade todinha, em cada ponto uma barreira, sabe? Porque nós temos que impedir que as pessoas entrem e que as pessoas de dentro não contaminem os outros. E além disso, você sabendo que isso vai dar problema, você tinha que ter negociado leitos de UTI. Por que precisa do isolamento? Porque não tem leitos de UTI nos hospitais. Imbituba nunca teve um acordo sério com o Hospital de Tubarão ou com outro hospital qualquer para ter assim, eu sou só referência, aquela referência que o Estado dá. Mas, por exemplo, Criciúma, meu filho é médico num hospital e o hospital que é materno-infantil onde ele trabalha, ele tem 3 leitos em outro hospital que eles pagam mensalmente para garantir leitos de urgência naquele hospital, que é muito mais barato do que você fazer UTI ou coisa parecida. Você não faz UTI da noite para o dia, você tem que preparar, calcular, organizar, e não vai dizer que aos 45 minutos do segundo tempo você está pronta. Não tem hoje, não tem pessoal preparado, nem para atender nos hospitais do estado de Santa Catarina. Não tem mais insumos. Insumos são todos os equipamentos que você precisa, luvas, máscaras, etc. Tal, e os remédios para fazer uma intubação. Eu tenho que induzir, relaxar o paciente, e depois de relaxado intuba, e depois tem que ter um monitor multiparamétrico, em que o médico que está na frente dele tem que saber interpretar todos os sinais que ele está dizendo. E não é qualquer um, né, doutor? Não é qualquer um. Em 1990, eu era médico do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E eu trabalhava na emergência, das 7 da manhã às 7 da noite. E o que acontecia na época? Eu era o médico de emergência e eu era o médico da UTI, porque estava começando a UTI lá. Isso levou muito mais de 1 ano para que fosse concretizada uma equipe de UTI na época. Hoje você não vai conseguir, com o afastamento de milhares de médicos do Brasil inteiro, porque pegaram a Covid, você não vai conseguir médicos para trabalhar. Não adianta ter UTI e não ter quem trabalhe nela, não vai resolver nada. Não vamos ter. Eu acho que você tinha que ter programado isso antecipadamente, contratado médicos antecipadamente, tem que reorganizar a nossa equipe, os nossos postinhos de saúde, para que eles não levem tudo quanto é nariz correndo para o hospital. Então, mais uma coisa que eu queria lembrar, pessoas que não simplesmente, estou gripadinho aqui, estou com o nariz correndo, alguma coisa, vou para o hospital. Não, é o lugar mais contaminado que nós temos hoje em qualquer lugar do país. Fuja do hospital. Vá para o hospital, se o seu médico do postinho, se o seu médico particular, se o médico que você confia disser, não, vá para o médico agora, o teu caso está complicando.
Mas para o menor sintoma hipostal, não tem lógica. Você pode entrar sem e voltar com. É assim, é isso mesmo, é. Evite ir ao hospital, é bem assim, vai só em último caso. É o local mais perigoso mesmo, né, doutor? Não tem? Perigoso. Cuidado com as farmácias. Todo mundo passa no hospital, passa no postinho e vai comprar na farmácia. Os balcões da farmácia estão lá, superfície, pessoas tossindo. Cuidado, vá protegido, tem que ir, longe tem que ir, mas vá protegido. Máscaras, óculos, capacete. Hoje eu comprei umas capinhas de plástico, sabe? Agora eu vou começar a usar. E uma máscara dessa, ele disse que vai dar uma pra mim dessa. Eu vou te dar. Dessa proteção. Fechado. Vou te dar uma máscara dessa. Eu acho que ela é ideal, porque você está colocando aqui as suas gotículas para você mesmo. Chega em casa, você dá um banho de álcool nele, ele está pronto. Está pronto para outra, né, doutor? Para finalizar, eu queria que o senhor, então, desse as suas considerações finais. Obrigada pela sua presença, pela aula que a gente teve aqui nessa tarde. Volte sempre e muito obrigada mesmo pela presença. Muito obrigado, Dani. Fiquei muito feliz. Eu acho que nós teríamos assuntos para conversar. Com certeza. Com certeza. Eu acho que o Jedson cortou o nosso tempo. Cadê ele? Está lá escondido. Então, vamos ver se a gente marca outro dia para a gente. Com certeza, com certeza. Tem muitas novidades surgindo no campo da medicina. E aqui eu faço um questionamento. E o que está acontecendo com os cardiopatas? O que está acontecendo com as pessoas que têm AVC? O que está acontecendo com as pessoas que têm câncer de todos os tipos que estão morrendo por aí afora? Porque ninguém vê ninguém trabalhando? Se tratando. O ano passado nós tivemos 140 mil casos de câncer de mama no Brasil. Esse ano não tem registrado nem 2.000. Na real tem, né? Só que não está... Então, as pessoas estão com tanto medo que não estão nem indo, né? O medo instalado no país foi tamanho em que se esqueceu que as pessoas precisam ser tratadas. A semana retrasada, 2 semanas, houve 20 casos de acidente vascular cerebral aqui na nossa região, que as pessoas ficaram sequeladas. Então, meu Deus, vamos olhar além da Covid, vamos olhar além do cuidado só da praia, disso, daquilo, das obras de final de ano, porque temos que olhar a saúde é prioritária. Não adianta ter escola sem ter saúde, não adianta ter transporte sem ter saúde, não adianta ter indústria, nada, se você não estiver saudável. É isso mesmo, saúde em primeiro lugar, né? Saúde em primeiro lugar. Certo. Um prazer enorme estar com você. Igualmente. Foi muito agradável e estarei disposto a estar sempre que você me convidar. Sempre muito bem-vindo, doutor, viu? Muito obrigada. Obrigado.